Vamos falar do Corinthians, então? Porque depois da vitória magrinha sobre a Chapecoense pela Copa do Brasil, o Timão agora foca no Campeonato Brasileiro, é o 7º colocado e se prepara para encarar o Atlético Paranaense amanhã, na Arena. A nova boa fase é a aposta para colar no líder. O repórter André Cavalcante chega com mais notícias do Timão. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. O time foi batido apenas uma vez. Sendo assim, é até estranho falar de derrota neste momento no Corinthians. Mas os jogadores não esquecem, não. Esta única derrota após a Copa do Mundo foi para o rival São Paulo, no Morumbi, e por 3-1. Foi doída, mas deixou lições. A gente conversou, sabíamos que tinha que mudar a postura, sabíamos que tinha que mudar alguma coisa. Então o Osmar também na semana conversou muito com a gente e a gente se cobrou no vestiário, sem dúvida nenhuma, porque a gente não estava acostumado a perder da forma que perdeu para o São Paulo, então foi tipo um aprendizado ali, né? A derrota veio para a gente aprender e graças a Deus a gente aprendeu. Com 22 anos, dá para dizer que Pedro Henrique está entre os jovens atletas do grupo, apesar de já ter passado por muita coisa. Depois de substituir Pablo e em seguida Balbuena, ambos no futebol europeu, chegou a hora de ganhar uma sequência. Tive grandes aprendizados, 3 anos esperando a minha oportunidade e graças a Deus chegou, então agora é aproveitar, continuar trabalhando como eu venho trabalhando, focado e humilde, com o pezinho no chão, que eu tenho muito a crescer e dar muitas alegrias para a torcida corintiana. Hoje Pedro Henrique tem status de titular, mas isso não quer dizer que será titular sábado à noite contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Osmar Loz pode e deve preservar peças importantes para a semana que vem. E além disso, quem ficou de fora do jogo contra a Chapecoense espera por uma oportunidade. São os casos, por exemplo, do volante Ralf e dos atacantes Cleison e Roger, cotados para serem titulares. A ideia é não ter ninguém desgastado para a próxima quarta-feira, quando o time encara o Colo-Colo, no Chile, pela Libertadores. A essa altura, qualquer lesão pode interromper mais um processo de reconstrução da equipe. Por isso, haja cautela, mesmo com quem não quer de jeito nenhum deixar a boa fase passar. Aí vamos falar desse confronto Corinthians e Atlético Paranaense. Aí eu falei assim, olha, vamos falar do bom momento do Atlético Paranaense. Já que é uma meia dúzia de mensagens lá no Twitter, você vai que tá louca? Ele tá na zona do rebaixamento, mas são 3 jogos fora de casa. Para quem vem na degola e precisa se recuperar, Paulo Lima, é um bom momento. Tem os dois lados da moeda, né? Cada um olha pelo lado. Exatamente. Se você tá na casa do adversário e consegue um bom resultado, você fala, o caminho está traçado, vamos adiante. Agora o Atlético passa uma estabilidade, até certo ponto, que não se imaginava, né? Eu trouxe o Fernando Diniz, campeão paranaense com a turma do Sub-23, um técnico que tinha um perfil de fazer um futebol moderno, jogar o Atlético de maneira diferente, e não foi isso que a gente viu, né? Muda o comando técnico, traz o técnico que foi campeão estadual com a categoria de base e deu uma melhorada. Agora, jogar contra o Corinthians em casa, da maneira que o Romero está inspirado e como o Corinthians também melhorou de qualidade, o Jadson voltando a jogar futebol, não dá para ter uma perspectiva muito otimista com o futebol do Atlético Paranaense, não. Evidente que os resultados podem acontecer, a gente já falou aqui do São Paulo, o Colón venceu, não acreditava, ninguém acreditava na vitória do futebol argentino, mas é possível acontecer. Mas dentro dos parâmetros normais de credibilidade, de qualidade e até de poder de força técnica e tática, o Corinthians está na frente. Só para justificar aqui a boa fase, depois da Copa, de 5 jogos, são 2 empates, 2 vitórias e apenas 1 derrota. São os números melhorou, do Furacão, melhorou. que tá lá, tá melhorando. Sormani, o Corinthians tem a volta do Cleison agora. Você acha que o Osmar Loz pode fazer alguma mudança na equipe e poupar alguém, talvez?
acho que não. Sinceramente, eu acho que não vai poupar ninguém, não. Até porque o Corinthians não precisa poupar ninguém. Ele tá jogando o quê? Ah, não. O Corinthians tá jogando a Libertadores e a Copa do Brasil também, né? Tem que pensar nisso. Jogando muita coisa. Tá certo. E o Brasileirão não tá brigando pelo título como não tá, mas ele, de repente, se ele não conseguir ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, ele vai tentar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então ele não pode abandonar o Campeonato Brasileiro também. O Corinthians é um mistério, cara. Isso pra mim é um mistério. Se você pega o time do Corinthians, isso vem acontecendo há algum tempo. Desde 2015, 16, 17, agora 18. Você olha pro time do Corinthians, pro elenco do Corinthians e fala assim, não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Ano passado eu falei, é a quarta força do futebol de São Paulo quando começou o Campeonato Paulista. Bateu o campeão. Aí perde esse ano vários jogadores, você olha e fala assim, não vai chegar em lugar nenhum. Campeão paulista. Tá lá, campeão paulista. Aí acaba o Campeonato Paulista, começa o Brasileiro. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Não vai incomodar ninguém, tá incomodando. Tá em sétimo, um pontinho a menos do que o Palmeiras. Exatamente. É inacreditável como esse time do Corinthians consegue se reconstruir de um jeito que a gente não entende como. Trocou o treinador, foi embora o Carille, veio o Loss. Uma série de derrotas, tal, aí de maneira tranquila, serena, a diretoria segurou as pontas do Loss, começa a aparecer vitórias. Perdeu pro São Paulo por 3-1, é verdade. Vinha de uma vitória magra diante do Botafogo, com o Cássio sendo o melhor jogador em campo. Mas depois disso, já fez vitórias importantes. Já fez vitórias importantes. E empolga. Me ajuda aí. Vai, Carlotinho. Depois do São Paulo, ganhou do Cruzeiro 2-0 e ganhou do Vasco da Gama de 4-1. E da Chapecoense 1-0. E da Chapecoense na Copa do Brasil 1-0. Não foi um grande jogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele jogou bem. Quer dizer, então esse time cresce de um jeito... Eu não sei qual é a água que os caras bebem lá, que o time não fica ruim nunca. Inacreditável! E a sequência é Furacão, Chapecoense e o Grêmio. Aí vem uma pedreira. Aguardar, vamos aguardar, mas de fato o Corinthians está lá no alto, está em sétimo, está com 27 pontos, um a menos do que o Palmeiras.